Leitura da Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina. Proêmio. Intenção do Concílio. O Sagrado Concílio, ouvindo religiosamente a palavra de Deus, proclamando-a com confiança, faz suas as palavras de São João. Anunciamo-vos a vida eterna, que estava junto do Pai e nos apareceu. Anunciamo-vos o que vimos e ouvimos, para que também vós vivais em comunhão conosco e a nossa comunhão seja com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Por isso, segundo os concílios Tridentino e Vaticano I, entende propor a genuína doutrina sobre a revelação divina e a sua transmissão, para que o mundo inteiro, ouvindo, acredite na mensagem da salvação, acreditando, espere e esperando, ame. Capítulo 1. A revelação em si mesma. Natureza e objeto da revelação. Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Em virtude desta revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles para os convidar e admitir a comunhão com ele. Esta economia da revelação realiza-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal maneira que as obras, realizadas por Deus na história da salvação, manifestam e confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras, e as palavras, por sua vez, declaram as obras e esclarecem o mistério nelas contido. Porém, a verdade profunda, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens, manifesta-se-nos por esta revelação, em Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude de toda a revelação. Preparação da revelação evangélica. Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação, e, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo desde o princípio, aos nossos primeiros pais. Depois da sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação, e cuidou continuamente do gênero humano, para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. No devido tempo, chamou Abraão, para fazer dele pai de um grande povo que, depois dos patriarcas, ele instruiu por meio de Moisés e dos profetas, para que o reconhecessem como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperassem o Salvador prometido. Assim preparou Deus, através dos tempos, o caminho ao Evangelho. Consumação e plenitude da revelação em Cristo. Depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, falou-nos Deus nestes nossos dias, que são os últimos, através de seu Filho. Com efeito, enviou o seu Filho, isto é, o Verbo eterno, que ilumina todos os homens, para habitar entre os homens e manifestar-lhes a vida íntima de Deus. Jesus Cristo, Verbo feito carne, enviado como homem para os homens, fala, portanto, as palavras de Deus e consuma a obra de salvação que o Pai lhe mandou realizar. Por isso ele, e vê-lo a ele é ver o Pai, com toda a sua presença e manifestação da sua pessoa, com palavras e obras, sinais e milagres, e, sobretudo, com a sua morte e gloriosa ressurreição, enfim, com o envio do Espírito de verdade, completa totalmente e confirma, com um testemunho divino, a revelação, a saber que Deus está conosco para nos libertar das trevas do pecado e da morte, e para nos ressuscitar para a vida eterna. Portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará, e não se há de se esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A
Aceitação da revelação pela fé. A Deus, que revela, é devida a obediência da fé. Pela fé, o homem entrega-se total e livremente a Deus, oferecendo a Deus revelador o obséquio pleno da inteligência e da vontade, e prestando voluntário assentimento à sua revelação. Para prestar esta adesão da fé, são necessários a prévia e concomitante ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte a Deus o coração, abre os olhos do entendimento e dá a todos a suavidade em aceitar e crer a verdade. Para que a compreensão da revelação seja sempre mais profunda, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa sem cessar a fé mediante os seus dons. Necessidade da revelação. Pela revelação divina, quis Deus manifestar e comunicar-se a si mesmo e os decretos eternos da sua vontade a respeito da salvação dos homens, para os fazer participar dos bens divinos que superam absolutamente a capacidade da inteligência humana. O Sagrado Concílio professa que Deus, princípio e fim de todas as coisas, se pode conhecer com certeza pela luz natural da razão a partir das criaturas, mas ensina também que deve atribuir-se à sua revelação poder em todos os homens conhecer com facilidade, firme certeza e sem mistura de erro aquilo que nas coisas divinas não é inacessível à razão humana, mesmo na presente condição do gênero humano. Capítulo 2. A transmissão da revelação divina. Os apóstolos e seus sucessores, transmissores do Evangelho. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Por isso, Cristo Senhor, em quem toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma, mandou aos apóstolos que pregassem a todos, como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes, o Evangelho prometido antes pelos profetas e por ele cumprido e promulgado pessoalmente, comunicando-lhes assim os dons divinos. Isso foi realizado com fidelidade, tanto pelos apóstolos, que na sua pregação oral, exemplos e instituições transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios, trato e obras de Cristo, e o que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo, como por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. Porém, para que o Evangelho fosse perenemente conservado íntegro e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores, entregando-lhes o seu próprio ofício de magistério. Portanto, esta sagrada tradição e a sagrada escritura dos dois testamentos são como um espelho no qual a Igreja peregrina na terra contempla a Deus, de quem tudo recebe, até ser conduzida a vê-lo face a face, tal qual ele é. A sagrada tradição. E assim, a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Por isso, os apóstolos, transmitindo o que eles mesmos receberam, advertem os fiéis a que observem as tradições que tinham aprendido, quer por palavras, quer por escrito, e a que lutem pela fé recebida de uma vez para sempre. Ora, o que foi transmitido pelos apóstolos abrange tudo quanto contribui para a vida santa do povo de Deus e para o aumento da sua fé. E assim, a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo quanto acredita. Esta tradição apostólica progride na Igreja sob a assistência do Espírito Santo. Com efeito, progride a percepção tanto das coisas como das palavras transmitidas, quer mercê da contemplação e estudo dos crentes que as meditam no seu coração, quer mercê da íntima inteligência que experimentam das coisas espirituais, quer mercê da pregação daqueles que, com a sucessão do episcopado, receberam o carisma da verdade, isto é,
a Igreja, no decurso dos séculos, tende continuamente para a plenitude da verdade divina, até que nela se realizem as palavras de Deus. Afirmações dos santos padres testemunham a presença vivificadora desta tradição, cujas riquezas entram na prática e na vida da Igreja crente e orante. Mediante a mesma tradição, conhece a Igreja o cânon inteiro dos livros sagrados e a própria Sagrada Escritura entende-se nela mais profundamente e torna-se incessantemente operante. E assim, Deus, que outrora falou, dialoga sem interrupção com a esposa do seu amado Filho, e o Espírito Santo, por quem ressoa a voz do Evangelho na Igreja e pela Igreja no mundo, introduz os crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo neles habite em toda a sua riqueza. Relação entre a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. A Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito de verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação, donde resulta, assim, que a Igreja não tira só da Sagrada Escritura sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Relação de uma e outra com a Igreja e com o magistério eclesiástico. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus, confiado à Igreja. Aderindo a este, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e na oração, de tal modo que na conservação, atuação e profissão da fé transmitida haja uma especial concordância dos pastores e dos fiéis. Porém, o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Este magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, a ouve piamente e guarda religiosamente e a expõe fielmente, aurindo deste depósito único da fé tudo quanto propõe a fé como divinamente revelado. É claro, portanto, que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, de tal maneira se unem e se associam que um sem os outros não se mantém, e todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Capítulo 3. A inspiração divina da Sagrada Escritura e a sua interpretação. Natureza da inspiração e verdade da Sagrada Escritura. As coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como santos e canônicos os livros inteiros do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque, escritos por inspiração do Espírito Santo, têm Deus por autor, e como tais, foram confiados à própria Igreja. Todavia, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens, na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele, neles e por eles, pusessem por escrito como verdadeiros autores tudo aquilo e só aquilo que Ele queria. E assim, como tudo quanto afirmam os autores inspirados ou hagiógrafos deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo se deve acreditar
que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, para nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Letras. Por isso, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, experimentado em todas as obras boas. Interpretação da Sagrada Escritura. Como, porém, Deus, na Sagrada Escritura, falou por meio dos homens e à maneira humana, o intérprete da Sagrada Escritura, para saber o que ele quis comunicar-nos, deve investigar com atenção o que os agiógrafos realmente quiseram significar e que aprove a Deus manifestar por meio das suas palavras. Para descobrir a intenção dos agiógrafos, devem ser tidos também em conta, entre outras coisas, os gêneros literários. Com efeito, a verdade é proposta e expressa de modos diversos, segundo se trata de gêneros históricos, proféticos, poéticos ou outros. Importa, além disso, que o intérprete busque o sentido que o agiógrafo, em determinadas circunstâncias, segundo as condições do seu tempo e da sua cultura, pretendeu exprimir e de fato exprimiu servindo-se os gêneros literários então usados. Com efeito, para entender retamente o que o autor sagrado quis afirmar, deve atender-se convenientemente quer aos modos nativos de sentir, dizer ou narrar em uso nos tempos do agiógrafo, quer aqueles que costumavam empregar-se frequentemente nas relações entre os homens de então. Mas como a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita, não menos atenção se deve dar, na investigação do reto sentido dos textos sagrados, ao contexto e à unidade de toda a Escritura, tendo em conta a tradição viva de toda a Igreja e a analogia da fé. Cabe aos exegetas trabalhar, de harmonia com estas regras, por entender e expor mais profundamente o sentido da Escritura, para que, mercê deste estudo de algum modo preparatório, amadureça o juízo da Igreja. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem o divino mandato e o ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Condescendência de Deus. Portanto, na Sagrada Escritura, salvas sempre a verdade e a santidade de Deus, manifesta-se a admirável condescendência da eterna sabedoria, para conhecermos a inefável benignidade de Deus e com quanta acomodação Ele falou, tomando providência e cuidando da nossa natureza. As palavras de Deus, com efeito, expressas por línguas humanas, tornaram-se intimamente semelhantes à linguagem humana, como outrora o Verbo do Eterno Pai se assemelhou aos homens, tomando a carne da fraqueza humana. Capítulo 4. O Antigo Testamento. A história da salvação consignada nos livros do Antigo Testamento. Deus amantíssimo, desejando e preparando com solicitude a salvação de todo o gênero humano, escolheu por especial providência um povo a quem confiar as suas promessas. Tendo estabelecido aliança com Abraão e com o povo de Israel por meio de Moisés, revelou-se ao povo escolhido como o único Deus verdadeiro e vivo, em palavras e obras, de tal modo que Israel pudesse conhecer por experiência os planos de Deus sobre os homens, os compreendesse cada vez mais profunda e claramente, ouvindo o mesmo Deus falar por boca dos profetas e os difundisse mais amplamente entre os homens. A economia da salvação, de antemão anunciada, narrada e explicada pelos autores sagrados, encontra-se nos livros do Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. Por isso, esses livros divinamente inspirados conservam um valor perene. Tudo quanto está escrito, para nossa instrução está escrito, para que por meio da paciência e consolação que nos vem da Escritura, tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Importância do Antigo Testamento para os cristãos. A economia do Antigo Testamento
destinava-se sobretudo a preparar, a anunciar profeticamente e a simbolizar com várias figuras o advento de Cristo, Redentor universal, e o do reino messiânico. Mas os livros do Antigo Testamento, segundo a condição do gênero humano antes do tempo da salvação estabelecida por Cristo, manifestam a todos o conhecimento de Deus e do homem, e o modo com que Deus justo e misericordioso trata os homens. Tais livros, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, revelam, contudo, a verdadeira pedagogia divina. Por isso, os fiéis devem receber com devoção estes livros, que exprimem o vivo sentido de Deus, nos quais se encontram sublimes doutrinas a respeito de Deus, uma sabedoria salutar a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces, nos quais, finalmente, está latente o mistério da nossa salvação. Unidade de ambos ao Testamentos. Foi por isso que Deus, inspirador e autor dos livros dos dois testamentos, dispôs tão sabiamente as coisas que o Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo está patente no Novo. Pois apesar de Cristo ter alicerçado a nova aliança no seu sangue, os livros do Antigo Testamento, ao serem integralmente assumidos na pregação evangélica, adquirem e manifestam a sua plena significação no Novo Testamento, que, por sua vez, iluminam e explicam. Capítulo 5. O Novo Testamento. Excelência do Novo Testamento. A palavra de Deus, que é a virtude de Deus para a salvação de todos os crentes, apresenta-se e manifesta o seu poder de um modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Com efeito, quando chegou a plenitude dos tempos, o Verbo fez-se carne e habitou entre nós de graça e verdade. Cristo estabeleceu o reino de Deus na terra, manifestou com obras e palavras o Pai e a si mesmo, e levou a cabo a sua obra com a sua morte, ressurreição e gloriosa ascensão, e com o envio do Espírito Santo. Sendo levantado da terra, atrai todos a si, ele que é o único que tem palavras de vida eterna. Este mistério, porém, não foi descoberto a outras gerações, como foi agora revelado aos seus santos apóstolos e aos profetas no Espírito Santo, para que pregassem o Evangelho e despertassem a fé em Jesus Cristo e Senhor, e congregassem a Igreja. Os escritos do Novo Testamento são um testemunho perene e divino de todas estas coisas. Origem apostólica dos Evangelhos. Ninguém ignora que entre todas as Escrituras, mesmo do Novo Testamento, os Evangelhos têm o primeiro lugar, enquanto são o principal testemunho da vida e doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. A Igreja defendeu e defende sempre e em toda parte a origem apostólica dos 4 Evangelhos. Com efeito, aquelas coisas que os apóstolos, por ordem de Cristo, pregaram, foram depois, por inspiração do Espírito Santo, transmitidas por escrito por eles mesmos e por varões apostólicos como fundamento da fé, ou seja, o Evangelho quadriforme, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Caráter histórico dos Evangelhos. A Santa Mãe Igreja defendeu e defende firme e constantemente que estes 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, durante a sua vida terrena realmente operou e ensinou para a salvação eterna dos homens até ao dia em que subiu ao céu. Na verdade, após a ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos seus ouvintes, com aquela compreensão mais plena de que eles, instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo e iluminados pelo Espírito de verdade, gozavam, as coisas que ele tinha dito e feito. Os autores sagrados, porém, escreveram os 4 evangelhos, escolhendo algumas coisas entre as muitas transmitidas por palavra ou por escrito, sintetizando umas, desenvolvendo outras, segundo o estado das igrejas, conservando, finalmente, o caráter de pregação,
mas sempre de maneira a comunicar-nos coisas autênticas e verdadeiras acerca de Jesus. Com efeito, quer relatassem aquilo que se lembravam e recordavam, quer se baseassem no testemunho daqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, fizeram-no sempre com a intenção de que conheçamos a verdade das coisas a respeito das quais fomos instruídos. Os restantes escritos do Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento contém igualmente, além dos 4 evangelhos, as epístolas de São Paulo e outros escritos apostólicos redigidos por inspiração do Espírito Santo, com os quais, segundo o plano da sabedoria divina, é confirmado o que diz respeito a Cristo Senhor. É explicada mais e mais a sua genuína doutrina. É pregada a virtude salvadora da obra divina de Cristo. São narrados os começos da Igreja e a sua admirável difusão, e é anunciada a sua consumação gloriosa. Com efeito, o Senhor Jesus assistiu os seus apóstolos como tinha prometido, e enviou-lhes o Espírito Consolador, que os devia introduzir na plenitude da verdade. Capítulo 6. A Sagrada Escritura na vida da Igreja. A Igreja venera as Sagradas Escrituras. A Igreja venerou sempre as Divinas Escrituras, como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da Palavra de Deus, quer da do corpo de Cristo. Sempre as considerou, e continua a considerar, juntamente com a sagrada tradição, como regra suprema da sua fé. Elas, com efeito, inspiradas como são por Deus e exaradas por escrito de uma vez para sempre, continuam a dar-nos imutavelmente a palavra do próprio Deus e fazem ouvir a voz do Espírito Santo através das palavras dos profetas e dos apóstolos. É preciso, pois, que toda a pregação eclesiástica, assim como a própria religião cristã, seja alimentada e regida pela Sagrada Escritura. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro de seus filhos, a conversar com eles. E é tão grande a força e a virtude da palavra de Deus que se torna o apoio vigoroso da Igreja, solidez da fé para os filhos da Igreja, alimento da alma, fonte pura e perene da vida espiritual. Por isso se devem aplicar por excelência à Sagrada Escritura as palavras: a palavra de Deus é viva e eficaz, Hebreus 4:12, capaz de edificar e dar a herança a todos os santificados, Atos dos Apóstolos 20:32, 1 Tessalonicenses 2:13. Traduções da Sagrada Escritura. É preciso que os fiéis tenham acesso patente à Sagrada Escritura. Por esta razão, a Igreja logo desde os seus começos fez sua aquela tradução grega antiquíssima do Antigo Testamento, chamada dos 70, e sempre tem em grande apreço as outras traduções, quer orientais, quer latinas, sobretudo a chamada Vulgata. Mas visto que a palavra de Deus deve estar sempre acessível a todos, a Igreja procura com solicitude maternal que se façam traduções aptas e fiéis nas várias línguas, sobretudo a partir dos textos originais dos livros sagrados. Se, porém, segundo a oportunidade e com a aprovação da autoridade da Igreja, essas traduções se fizerem em colaboração com os irmãos separados, poderão ser usadas por todos os cristãos. Investigação bíblica. A esposa do Verbo encarnado, isto é, a Igreja, ensinada pelo Espírito Santo, esforça-se por conseguir uma inteligência cada vez mais profunda da Sagrada Escritura, para poder alimentar continuamente os seus filhos com os divinos ensinamentos. Por isso, vai fomentando também, convenientemente, o estudo dos Santos Padres do Oriente e do Ocidente, bem como das Sagradas Liturgias. É preciso, porém, que os exegetas católicos e os demais estudiosos da Sagrada Teologia trabalhem em íntima colaboração de esforços, para que, sob a vigilância do Sagrado Magistério, lançando mão de meios aptos, estudem e expliquem as divinas letras
de modo que o maior número possível de ministros da Palavra de Deus possa oferecer com fruto ao povo de Deus o alimento das Escrituras, que ilumine o espírito, robusteça as vontades e inflame os corações dos homens no amor de Deus. O Sagrado Concílio encoraja os filhos da Igreja que cultivam as ciências bíblicas para que continuem a realizar com todo o empenho, segundo o sentir da Igreja, a empresa felizmente começada, renovando constantemente as suas forças. Importância da Sagrada Escritura para a teologia. A Sagrada Teologia apoia-se como em seu fundamento perene na Palavra de Deus escrita e na Sagrada Tradição, e nela se consolida firmemente e sem cessar se rejuvenesce, investigando à luz da fé toda a verdade contida no mistério de Cristo. As Sagradas Escrituras contêm a Palavra de Deus, e pelo fato de serem inspiradas, são verdadeiramente a Palavra de Deus, e por isso, o estudo destes livros sagrados deve ser como que a alma da Sagrada Teologia. Também o ministério da palavra, isto é, a pregação pastoral, a catequese e toda espécie de instrução cristã, na qual a homilia litúrgica deve ter um lugar especial, com proveito se alimenta e santamente se revigora com a palavra da Escritura. Leitura da Sagrada Escritura. É necessário, por isso, que todos os clérigos, e sobretudo os sacerdotes de Cristo, e outros, que como os diáconos e os catequistas se consagram legitimamente ao ministério da palavra, mantenham um contato íntimo com as Escrituras, mediante a leitura assídua e o estudo aturado, a fim de que nenhum deles se torne pregador vão e superficial da palavra de Deus, por não a ouvir de dentro, tendo, como tem, a obrigação de comunicar aos fiéis que lhes estão confiados as grandíssimas riquezas da palavra divina, sobretudo na Sagrada Liturgia. Do mesmo modo, o Sagrado Concílio exorta com ardor e insistência todos os fiéis, mormente os religiosos, a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo, com a leitura frequente das Divinas Escrituras, porque a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Debrucem-se, pois, gostosamente sobre o texto sagrado, quer através da Sagrada Liturgia, rica de palavras divinas, quer pela leitura espiritual, quer por outros meios que se vão espalhando tão louvavelmente por toda parte, com aprovação e estímulo dos pastores da Igreja. Lembrem-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem, porque a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Compete aos sagrados pastores, depositários da doutrina apostólica, ensinar oportunamente os fiéis que lhes foram confiados no uso reto dos livros divinos, de modo particular no Novo Testamento e, sobretudo, dos Evangelhos. E isto por meio de traduções dos textos sagrados, que devem ser acompanhadas das explicações necessárias e verdadeiramente suficientes, para que os filhos da Igreja se familiarizem de um modo seguro e útil com a Sagrada Escritura e se penetrem do seu espírito. Além disso, façam-se edições da Sagrada Escritura munidas das convenientes anotações para uso também dos não-cristãos e adaptadas às suas condições. E tanto os pastores de almas como os cristãos de qualquer estado procuram difundi-las com zelo e prudência. Influência e importância da renovação escriturística. Deste modo, pois, com a leitura e estudo dos livros sagrados, a palavra de Deus se difunda e resplandeça, e o tesouro da revelação, confiado à Igreja, encha cada vez mais os corações dos homens. Assim como a vida da Igreja cresce com a assídua frequência do mistério eucarístico, assim também é lícito esperar um novo impulso de vida espiritual se fizermos crescer a veneração pela Palavra de Deus, que permanece para sempre. Roma, 18 de novembro de 1965, Papa Paulo VI.